Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao vivo no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, sou repórter da revista Bem-Estar, essa aqui é a Juliana Ribeiro, que também faz parte da equipe. O tema de hoje é o encerramento da série Saúde na Terceira Idade. Durante 6 semanas, nós publicamos matérias sobre as doenças mais comuns na vida dos idosos. Nós falamos sobre hipertensão, diabetes, apneia, queda, Alzheimer e doenças do coração. Nós temos aqui como convidados hoje 3 especialistas, diferentes especialistas. Trata-se do endocrinologista Antônio Carlos Pires, o otorrinolaringologista Nassib Cassis Filho e o geriatra João de Castilho Cação. Então, quero agradecer a participação de vocês por terem aceito o nosso convite e para vir aqui compartilhar com os internautas, viu? Muito obrigada. Vamos à primeira pergunta. Doutor Nassib, me fala um pouquinho, o senhor falou sobre a apneia, né, na matéria. Queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre a apneia, como a gente pode definir a apneia e se ela é uma doença recorrente mesmo na terceira idade, né? O que o senhor pode contar para a gente? A apneia é uma doença que se caracteriza por breves paradas respiratórias durante o sono. Breves, em verdade, que podem ser mais do que breves, porque existem paradas respiratórias que podem acontecer por até 2 minutos. Então, essas paradas são o que são caracterizados como apneia, parada respiratória durante o sono, que pode ser durante o dia ou a noite. Entendi, não, tá ótimo. E me fala sobre os principais sintomas, né? Que a gente muito fala do ronco, né? O ronco, da sonolência durante o dia, né? Conta pra gente sobre os principais sintomas da apneia. Os sintomas da apneia são muitos. Sonolência diurna excessiva, má qualidade de sono, o indivíduo acorda cansado, desanimado, como se não tivesse dormido adequadamente. Noctúria, que é a ida ao banheiro várias vezes durante a noite. E uma série de outras alterações, inclusive alterações cognitivas, da memória, da concentração, do humor, dentre outras. Entendi. E como que a gente pode prevenir a apneia, né? O que o senhor pode dar de dicas, né, para o nosso internauta que tem o avô, que está com algum sintoma? O que o senhor pode falar, né, para a gente? Até alguns anos atrás, não havia um conhecimento a respeito do que predisporia à apneia ou o que desencadearia a apneia. Hoje nós sabemos que o que desencadeia a apneia são um conjunto de fatores, mas o principal deles é patologia respiratória precoce. O que significa que, se você diagnosticar em uma criança ou em um adolescente uma insuficiência respiratória tratável, e se você tratá-la adequadamente, isso repercutirá no futuro. Como assim? O indivíduo que tem predisposição à apneia, ele vai ter apneia por um conjunto de fatores que ele próprio já é portador. No entanto, se você tratar precocemente, por exemplo, uma obstrução respiratória, essa doença vai se manifestar mais tardiamente. 10, 15 ou 20 anos após o momento em que ela se manifestaria numa idade futura. Para você que está chegando agora, esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Hoje o assunto é prevenção de doenças na terceira idade. Nós temos aqui no estúdio 3 especialistas para falar sobre o assunto como diabetes, Alzheimer, doença do coração, apneia. Mande suas dúvidas, participe conosco. Aqui até o momento, a Márcia Muniz está mandando um abraço, tá dando boa tarde aqui. O Marcelo Silveira está dizendo que fez uma cirurgia com o senhor Dr. Nassib há 15 anos atrás, está mandando um abraço.
E eu gostaria, assim, mandem perguntas, participem conosco, tirem suas dúvidas. E para a gente continuar aqui no bate-papo, Dr. Pires, me fala um pouquinho. O diabetes também é uma doença comum em idosos? O senhor podia me explicar um pouquinho o porquê disso? Tá bom. Bom, boa tarde inicialmente. Agradeço, agora é minha vez de agradecer ao convite e a oportunidade de participar com um colega e com vocês, a gente passar um assunto que é extremamente importante e prevalente. Quer dizer, o idoso, para vocês terem uma ideia, na faixa etária aí de adulto, nós temos 7% de diabéticos. A partir de 65 anos de idade, essa percentagem passa a 18%. Portanto, o próprio avanço da idade é um fator diabetogênico, ou seja, a idade pode causar diabetes naquelas pessoas que, obviamente, têm uma suscetibilidade genética, ou seja, pessoas que têm história familiar de diabetes, associada à obesidade, associada a outros fatores, elas acabam tendo uma chance, uma probabilidade maior de evoluir com diabetes. Portanto, na faixa etária considerada geriátrica ou idosa, o diabetes é mais comum. E doutor Pires, como que um idoso ele pode descobrir que ele está com diabetes, né? Quais são os principais sinais, sintomas? Porque o senhor falou na matéria que ela é uma doença assintomática, pouco sintomática, né? Então, como assim, existe uma forma de detectar, a família detectar? O diabetes do idoso, especificamente, o diabetes no adulto, o diabetes mais frequente é o chamado diabetes tipo 2. Portanto, é uma doença pouco sintomática. Na realidade, essas pessoas têm ainda uma produção de insulina, a idade aumenta e desenvolve uma situação chamada de resistência à ação da insulina. Quer dizer, a insulina tem dificuldade de agir, portanto, com o envelhecimento do órgão, da célula produtora de insulina, mais essa resistência, então facilita o aparecimento do diabetes. Agora, a sintomatologia do diabetes tipo 2, e principalmente nas pessoas idosas, ele é muito menos evidente. Então, muito frequentemente, o indivíduo vai fazer uma cirurgia, ele faz os exames pré-operatórios e acaba descobrindo diabetes. Às vezes ele até duvida do laboratório, porque às vezes está a glicemia extremamente alta e fala, mas será que isso é verdade? Não é? Campanhas. Hoje, o acesso a unidades básicas de saúde, o acesso ao médico é mais fácil, não é? Os aparelhos para avaliar a glicose no sangue é mais acessível, portanto, o diagnóstico é feito quando se procura. Entendi. Agora, é muito frequente ter história familiar, né? Então, evidentemente, quem tem história nas diversas gerações sempre está preocupado com essa situação. Então, hoje se vai mais ao médico, hoje se tem mais facilidade de diagnóstico. Mas a sintomatologia, quando aparece, geralmente é boca seca, levanta mais vezes para urinar, não é? Emagrecimento, o idoso tem muito dores nas pernas, câimbras, ou seja, é uma indisposição. Não é? Como a família às vezes já conhece o diabetes, então falou, opa, vamos primeiro ver como é que está a glicemia, né? Então, geralmente, quem tem ideia da doença fica mais fácil. Agora, aqueles indivíduos que não têm história familiar, às vezes em exames de rotina acaba sendo detectado. Entendi. E existe uma forma de se prevenir a diabetes, né? Uma boa alimentação? O que o senhor pode falar para Sim, gente? sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o diabetes tipo 2 é o único tipo de diabetes que é prevenível. Né? O diabetes tipo 1, que é do jovem, é uma doença autoimune, é diferente e não tem prevenção. Mas o tipo 2, geralmente, ele vem associado a outras doenças, né? Muito frequentemente. Por exemplo, diabetes tipo 2, 50% desses indivíduos têm hipertensão arterial. 60%, 70% têm aumento de gorduras no sangue, né? 90% dos diabetes tipo 2 são obesos. Então, o que acontece? Esses fatores, quando você melhora a qualidade de vida do indivíduo, pedindo para que se tente reduzir o peso por meio de mudanças de hábitos de vida, um pouco de atividade física, isso é um meio importante de prevenção, porque melhora a ação da insulina. Quer dizer, eu tenho um pâncreas que está produzindo menos pela idade, mas se eu facilitar a ação da insulina por meio de exercício e redução de peso, eu vou prevenir. Então, normalmente a pergunta para a gente, no dia a dia, na prática médica, é o seguinte: doutor, eu tenho vários parentes diabéticos, o que eu devo fazer? Bom, se você tem peso alto, vamos tentar reduzir esse peso. Se você é sedentário, vamos mudar hábitos. Se você tem hipertensão arterial, é muito importante mudar os hábitos. A gordura no sangue também é muito importante, né?
Se é fumante, vamos reduzir o fumo. Então, tem uma série de comorbidades que a gente chama que vem junto com o diabetes, que indiretamente desperta o interesse. Será que tem diabetes? Né? Ou será que vai desenvolver diabetes? Se esse indivíduo tem essas comorbidades, a chance dele desenvolver é maior. E se ele tiver fator geneticamente determinado, muito mais frequente ainda. Então, resumidamente, prevenir diabetes é mudanças de hábitos de vida, né? Que envolve alimentação, cessar o fumo, atividade física e assim por diante. O programa Bem-Estar ao Vivo de hoje é sobre prevenção de doenças na terceira idade. Aqui no estúdio nós estamos com 3 especialistas para falar de assuntos como hipertensão, diabetes, apneia, Alzheimer e doença do coração. Se você tem alguma dúvida, é simples, mande a sua pergunta para a gente no comentário do vídeo. Nós estamos aqui para poder tirar as dúvidas com os especialistas. Dr. Pires, nós temos 2 perguntas aqui para o senhor. O senhor falou que o diabetes tipo 2 seria o único que dá para ser prevenido, né? A Josi Silva está perguntando se tem cura o diabetes tipo 2 e a Danusa Cavalari está perguntando se o usuário de diabetes tipo 2 de insulina regular e NPH pode substituir pela Lantus e quais as providências? Bom, a primeira pergunta se tem cura. Se tem cura. Isso daí, essa pergunta é bastante providencial. Diabetes não tem cura. Diabetes tem controle. Portanto, se o indivíduo consegue um controle adequado do diabetes, ele vai ter uma expectativa de vida praticamente igual ao indivíduo não diabético, né? O diabetes mal controlado, isso acaba tendo uma expectativa de vida reduzida. Então, é bom e importante deixar bem claro, não existe cura, e sim controle, com mudanças de hábitos e o tratamento adequado. Em relação ao tratamento farmacológico, em relação à insulina NPH. A insulina NPH é a insulina humana. Ela é uma insulina que tem um tempo de ação mais curto. Então, geralmente, quem usa insulina humana tem que usar 3 aplicações por dia. A insulina Lantus, especificamente, que é a pergunta, é um análogo da insulina humana. É uma molécula um pouquinho diferente, em que prolonga o tempo de ação da insulina. Portanto, é uma aplicação só. Mas, de qualquer maneira, a insulina é sempre insulina. Você tem pequenas mudanças de molécula, mas é sempre insulina. E o diabetes tipo 2, a grande maioria não tem necessidade de insulina, né? Se o indivíduo reduzir peso e fazer atividade física assim por diante, agora, depois de 10 anos de diabetes, existe sim uma falência mais adequada. Diabetes é uma doença progressiva. Ela vai piorando com o tempo se o indivíduo não fizer um tratamento adequado. Então, se chega numa fase de usar insulina, e insulina nas refeições, assim por diante, que a gente chama isso de basal bolus, realmente pode ser usado a insulina Lantus, sem dúvida nenhuma. Hoje existem outras insulinas mais modernas, iguais a Lantus, né, a Degludeca e a Tugel e assim por diante, são insulinas parecidas, né? Mas pode ser utilizado a insulina NPH, desde que o médico que está acompanhando faça a orientação correta de como usá-la. Obrigada, doutor. Doutor Cação, conta pra gente um pouquinho sobre o mal de Alzheimer, né? A idade é o principal fator de risco mesmo para a doença? O que o senhor pode contar pra gente? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né, do Diário promover uma discussão importante de doenças mais prevalentes numa proporção da população que está cada vez maior, né, no nosso meio e no mundo todo, né. Bom, a doença de Alzheimer, o principal fator de risco é a idade. A doença de Alzheimer já é centenária. Ela foi descoberta há mais de 110 anos, em 1906, que o Dr. Alzheimer descreveu o caso em uma paciente de 51 anos de idade. Então, inicialmente, não se achava que era uma doença muito prevalente, porque ela era tida como uma doença, uma demência, que ocorre em pessoas mais jovens, precoce. Só na década 70 do século passado, há 50 anos, é que se descobriu que a doença de Alzheimer, que existia uma diferenciação errada entre demência senil e doença de Alzheimer, que na verdade elas são a mesma coisa. Então, a partir disso, né, de uma descoberta da década de 70, que se percebeu que é uma doença muito prevalente, que ela acomete aproximadamente 5% das pessoas acima de 60 anos, portanto idosas, né? E o principal fator de risco é a idade. Existem outros fatores de risco, há um grande medo de quem tem algum familiar
direto com doença de Alzheimer é que exista uma herdabilidade. O componente genético, a hereditariedade, ela é muito pequena. Então a chance de um indivíduo que tem familiares em primeiro grau com a doença, ela não é tão relevante. Ele tem uma chance maior de ter a doença. O grande fator de risco é a idade. Eu disse que aos 60 anos, 5% das pessoas têm a doença de Alzheimer. Aos 80 anos, 20% deverão ter a doença de Alzheimer se for bem investigado. Então o grande fator de risco, sem dúvida nenhuma, é a idade. Entendi. E conta pra gente dos sinais também, né? Como a família pode detectar? O esquecimento é o principal sintoma? O que o senhor pode contar pra gente? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência. Aqui também vale um esclarecimento. Quando a gente fala demência, é um diagnóstico sindrômico, que são os conjuntos de sinais e sintomas. Então hoje, quando fala demência, antigamente, e no linguajar popular, era o indivíduo que está esclerosado, que está caduco. Então a gente fala, ele é portador de uma demência. As causas que levam a uma doença demenciante, a principal delas é a doença de Alzheimer. De cada 100 indivíduos que têm uma demência, 60% aproximadamente, isso é consequência da doença de Alzheimer. As outras etiologias, elas não são tão frequentes. A segunda mais frequente é uma demência chamada vascular, mais ou menos com 10% dos casos. E os sintomas, pega a cognição. A cognição é um conjunto de funções intelectuais superiores, dentre eles a memória, que é o que chama mais a atenção, mas nunca é um esquecimento isolado. A pessoa, ela esquece de situações, de fatos, de nomes, mas também ela fica desorientada. A orientação no tempo e no espaço é um outro domínio da cognição. A dificuldade em manter e fixar a atenção. As funções executivas, que é aquela tipo de atividade que a gente elabora e que exige um planejamento e uma sequência, desde coisas muito simples, como por exemplo uma dona de casa, para fazer um café, por exemplo, ela tem que lembrar os ingredientes, ela depende da memória, ela tem que lembrar onde eles costumam ficar guardados, já é uma função físico-espacial, e ela tem que planejar, existe um jeito mais fácil de fazer, primeiro coloca água, existe uma sequência lógica. Quando você envolve vários domínios da cognição e para atingir um objetivo, tem que ter um planejamento, um sequenciamento, isso é dito função executiva. A pessoa perde essa capacidade. Então não é só ele esquece, mas ele começa a se confundir, ele se atrapalha naquelas tarefas que exigem planejamento, inicialmente nas mais elaboradas, como por exemplo pagar suas contas, administrar as finanças, cuidar das atividades sociais que faz fora de casa, são as chamadas atividades instrumentais de vida diária. Depois, com a progressão da doença, até nas coisas mais simples, como cuidar das medicações, assim como o Dr. Pires falou, as duas doenças mais não transmissíveis mais prevalentes do idoso, que é a hipertensão e diabetes, exigem medicamentos de uso crônico, porque as doenças no idoso, elas geralmente não permitem cura, mas controle e acompanhamento. Então o indivíduo começa a se atrapalhar com as medicações. Então é um conjunto de sintomas, mas basicamente assim, toda queixa de memória ou de dificuldade de desempenho em atividades profissionais ou sociais, elas devem ser investigadas. Ainda que a minoria culmine com o diagnóstico de Alzheimer, elas não podem ser negligenciadas pela família. Entendi. E tem como prevenir a doença? O que o senhor pode também explicar e compartilhar com os nossos internautas? Eu acho que o que a gente tem que sempre deixar claro assim, que não existe remédio que evite a doença de Alzheimer. Existe atitudes. Assim como em outras doenças, assim, os hábitos de vida saudáveis são as coisas que facilitam a prevenção de várias doenças, né? Quando a gente fala de coisas simples, parece que coisas simples são ineficazes. Na verdade, simples não é simplório. O exercício físico, que o Pires falou que ajuda a prevenir diabetes, hipertensão, também é muito eficaz. Já tem trabalhos de vários níveis, trabalhos experimentais com ratos, mostrando que a atrofia de uma região onde a doença de Alzheimer começa, que é a região hipocampal, os ratos que fazem atividade física, que ficam rodando naquelas gaiolinhas assim, comparado com ratos que não têm essa atividade, tem uma atrofia hipocampal menor e um desempenho nas tarefas melhor do que os ratos que não fazem. Fala, bom, mas isso é em rato? Em humanos também. Em humanos tem alguns trabalhos populacionais que indivíduos que são seguidos
Tem um trabalho canadense muito interessante que 5.000 idosos faziam exercício físico controlado, exercícios resistidos, que é muscular, 3 vezes por semana, e exercício aeróbio 5 vezes por semana de intensidade leve. Eles tinham que cumprir aquele protocolo. E outros indivíduos, a gente não pode proibir, mas eles faziam exercício como queriam. E foram seguidos durante 7 anos. A incidência de demência, de doença de Alzheimer no grupo que não fez exercício foi muito maior que no outro grupo. Então, exercício, sem dúvida nenhuma, é importante. A interação social, o interesse que o indivíduo tem por coisas diferentes, não é só escolaridade, cultura formal, mas o interesse por coisas diferentes, por assuntos diferentes, vínculos sociais, relações familiares. Isso desenvolve muito comunicações entre os neurônios. E isso aumenta a conectividade, e mesmo aquele indivíduo que tem uma perda cerebral, de uma morte neuronal, os remanescentes funcionam melhor. Então eles suprem melhor a falta Existe hoje uma coisa muito importante, que é a satisfação pessoal. Também há um dado que se obteve em pesquisa, assim, que a maior coorte, o mais antigo grupo de indivíduos que foram seguidos no mundo, fica em Massachusetts, que tem muitos centenários seguidos, já há mais de 70 anos, viu que a diferença dos indivíduos que têm um envelhecimento bom e isento de doenças cognitivas, não é nas doenças que têm, não é na capacidade de enfrentamento, mas é na como eles encaram a vida. O grau de satisfação pessoal que o indivíduo tem, inclusive em absorver as dificuldades da vida e se fortalecer com isso. Então, se existir uma receita para a prevenção, são hábitos de vida saudáveis no dia a dia, exercício, dieta, manutenção das relações sociais, familiares, tentar sempre aprender coisas novas e olhar a vida de uma forma positiva. Para você que está chegando agora, o programa Bem-Estar ao Vivo, pelo Facebook do Diário da Região, hoje aborda o assunto de prevenção de doenças na terceira idade. Nós estamos aqui com 3 especialistas que estão dispostos a tirar as suas dúvidas. Então mande as suas perguntas. Nós estamos cheios de gente aqui interagindo, viu? Tem pergunta para os 3. Mas para terminar a linha de raciocínio, doutor Cação, a Maria Estela Cruz está perguntando se o Alzheimer pode ser um gatilho em um AVC isquêmico. Existe alguma ligação? Não existe uma ligação direta entre o AVC ocasionando a doença de Alzheimer ou vice-versa. O que existe é que, quando eu falei daquelas demências mais prevalentes, eu falei que a primeira é Alzheimer, a segunda é vascular. Existe uma forma mista, onde quando o indivíduo tem um evento cerebrovascular, um AVC isquêmico, por exemplo, ele vai ter uma parte do cérebro que sofreu, tem uma perda neuronal. Essa perda pode estar ocorrendo numa região que tem alguma importância para a cognição. E quando o indivíduo tem esse evento, tem um AVC, e percebe-se que ele piora a cognição, existe uma relação temporal entre o evento e o desempenho cognitivo, a gente percebe que esse evento foi importante para a doença. Então, provavelmente é uma demência mista, que existe uma causa neurodegenerativa primária, e existe um evento cerebrovascular, um AVC, que piora o desempenho, mas não que um leve diretamente ao outro. Entendi. O Júnior também está com uma dúvida, doutor Cação. Quando o senhor falou em fazer atividade física, né? Existe alguma atividade física específica? Ele está questionando se correr, andar de bicicleta também é viável. Olha, é o seguinte, quando a gente fica velho, né? A gente envelhece, existe um preconceito, inclusive de falar a palavra velho, a gente fica velho, graças a Deus, né? Quando a gente fica velho, a gente fica cada vez mais diferente um do outro. Se a gente pegar as pessoas de 20 anos, elas são muito parecidas no perfil de doença, até no comportamento hoje em dia, que os gostos, até em classes sociais diferentes, são muito parecidos. Com o idoso, não. Idosos aos 70 anos, tem aqueles que são muito bons, os mais ou menos e os muito ruins. A heterogeneidade é a marca do envelhecimento. Portanto, a atividade física, ela não pode ser, não é uma receita de bolo. Todos podem fazer atividade física. E todos devem fazer atividade física, e a atividade física deve envolver atividades aeróbia, que pode ser caminhada, uma hidroterapia, bicicleta, vai depender das condições cardiovasculares e osteoarticulares do indivíduo. Mas também tem que ter atividade resistida, onde envolve um pouco de contração muscular com estímulo para flexibilidade e equilíbrio. Então, desde que permeie
tem essas premissas, ela tem que ser adaptada. Aí depende do médico, do educador físico, do outro profissional que vai estar aplicando esse tipo de atividade, ele individualizar. Mas o estímulo deve ser da atividade física para todos. Obrigado. E, doutor Nassib, tem uma pergunta para o senhor. No seu consultório, as pessoas podem passar a noite para detectar os problemas do sono? Esse exame a que você se refere é a polissonografia, que nada mais é do que um estudo do sono que é feito durante uma noite de sono, o indivíduo dormindo em uma facilidade que é uma clínica ou um laboratório, ou até mesmo um hospital. E o que durante esse exame é detectado o que leva essa pessoa a ter essa dificuldade? É isso que acontece? Esse exame, em verdade, ele reúne uma série de outros exames, né? Ele envolve, por exemplo, um eletroencefalograma ampliado, ele envolve um eletrocardiograma, detecção de oximetria, capnografia, movimentos de membros, movimentos musculares da face e uma infinidade de outros sinais fisiológicos que são captados pelos eletrodos que são inseridos no corpo do paciente. Doutor, e a maneira como as pessoas vivem na correria do dia a dia, isso tem influenciado muito na alteração do sono? Existe uma ideia na população de que fatores como o estresse, a correria, os problemas que envolvem o cotidiano das pessoas estariam envolvidos ou relacionados à qualidade do sono. Isso não é verdade. Em verdade, os indivíduos que têm distúrbio do sono, eles têm um conjunto de fatores que levam esse indivíduo a ter uma má qualidade do sono. O estresse é um deles, mas não é um fator causador de distúrbio ou má qualidade do sono. O estresse, como nós dizemos sempre, é um fator desencadeante ou provocador de uma patologia que o paciente já apresenta. Obrigado, doutor. Doutor Pires também tem pergunta para o senhor aqui. O Joel Anacleto está perguntando se hemoglobina glicada é melhor exame para detectar a diabetes tipo 2. Essa pergunta é muito interessante, porque a hemoglobina glicada é considerado o padrão ouro para acompanhamento do diabetes. O que é a hemoglobina glicada? Ela, resumidamente, ela mede o comportamento da glicose durante 60 dias, os 60 dias passados. Então, se você colheu hoje o sangue e essa hemoglobina glicada dela é um percentual, eu tenho uma ideia da glicemia média nos últimos 60 dias. Portanto, ela é importantíssima e é o padrão ouro para acompanhamento. Quando eu digo que o indivíduo está bem controlado, ele tem uma hemoglobina glicada, na média geral, abaixo de 7%. Então, ele tem uma glicemia média aí bem controlada. Agora, ela serve também para diagnóstico, porque como ela mede o período para trás, nós usamos também hemoglobina glicada. Uma hemoglobina glicada acima de 6,5%, associada à dosagem da glicose sanguínea e associada à dosagem da glicose após estímulo com uma sobrecarga de glicose 2 horas depois. São essas 3 dosagens que a gente utiliza para diagnóstico. Mas a grande maioria dos diabéticos, o valor da glicose já é elevado. Se eu fizer uma glicemia em qualquer horário do dia, no indivíduo que não sabe que tem diabetes, ela é acima de 200, basicamente ele é diabético, tá certo? Nós usamos esses exames, glicemia de jejum, pós-sobrecarga com glicose ou a hemoglobina, quando são casos limítrofes. Então o indivíduo tem uma glicemia levemente acima do normal, será que é diabético ou é pré-diabético? Então a hemoglobina serve para diagnóstico e fundamentalmente para acompanhamento. Doutor Moacir Silva também tem uma pergunta, talvez o senhor possa ajudá-lo. Ele disse que ele fez uma biópsia no fígado e deu uma alteração. E ele queria saber o que ele pode fazer para diminuir o percentual de gordura no fígado dele. Essa é outra pergunta muito interessante, né? Que é a famosa esteatose hepática, o famoso acúmulo de gordura. É bom deixar claro que toda pessoa que tem peso acima do normal, em algum lugar essa gordura excedente ela tem que ser acumulada, tá certo? Então, por exemplo, você tem o subcutâneo e tem as vísceras. Então, onde eu vou acumular gordura nas vísceras? No fígado, que é uma víscera, o pâncreas também acumula, o coração também tem entre as fibras musculares.
Então nós chamamos de esteatose hepática, esteatose pancreática, esteatose cardíaca. O problema é que o fígado, o fígado é um órgão muito grande, e quando você faz ultrassom é o primeiro a aparecer. O pâncreas está atrás do estômago. Se o ultrassonografista não procurar bem, ele não vai detectar muito. E o coração, como ele é dinâmico, precisa de exames mais específicos para detectar. Mas, em última análise, toda pessoa que tem peso alto tem gordura nas vísceras, não é? E, obviamente, que essa gordura visceral, nós sabemos estatisticamente que aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Então, a gordura no fígado, como tratar isso? Quer dizer, a gordura nos órgãos, nas vísceras, é com mudança de hábitos alimentares. Nós temos alguns medicamentos, como a metformina, mas fundamentalmente é redução de peso. Você mobiliza essas gorduras, não só do fígado, como também dos outros órgãos. Obrigada, doutor. Tá ótimo. Uma pergunta para o doutor Nassib. Ô, doutor Nassib, como que o senhor falou da polissonografia, né? É o exame para detectar a apneia, é isso. Explica para a gente como que as pessoas podem, quais são os exames hoje existentes para detectar a apneia. O exame padrão para diagnóstico de apneia é a polissonografia de noite inteira, que é esse exame que nós comentamos agora há pouco, que é feito em um laboratório do sono. Esse é o exame dito padrão ouro. Nesse exame vai ficar claro para quem interpreta do grau de apneia que o indivíduo tem e o consequente tratamento. E o tratamento? Conta pra gente, né? Hoje, qual que é o melhor tratamento? O tratamento é indicado de acordo com cada indivíduo? O que o senhor pode contar pra gente? Até alguns anos atrás, o tratamento da apneia era baseado apenas no que nós chamamos de índice apneia-hipopneia, que é a somatória dos eventos respiratórios que ocorrem durante o sono. Hoje nós consideramos, além dos eventos respiratórios, consideramos outros parâmetros fisiológicos que também interferem no indivíduo e podem consecutir em complicações da apneia, como por exemplo o índice de dessaturação de oxihemoglobina, o índice de retenção de CO2. Uma situação que ocorre em alguns indivíduos portadores de apneia, que é aumento do tônus simpático, que é detectado também na polissonografia, dentre outros. Tá ótimo. E doutor Pires, conta pra gente, o senhor falou um pouquinho sobre os exames, né, para diagnosticar a diabetes. E o tratamento? O tratamento é medicamentoso, né, com medicamento e mudança de hábito de vida mesmo? Nós vamos... primeiro começa com mudanças de hábitos de vida mesmo. Isso é a primeira etapa. Inclusive, acrescentando com o doutor Cação e a pergunta que veio do tipo de exercício, para prevenção de diabetes não precisa de grandes coisas. O indivíduo andando 150 minutos por semana já é suficiente para ter feito uma redução até de 58% de evolução para diabetes. É muitíssimo importante. Então não precisa virar atleta, andar 100 km por dia de bicicleta ou a pé, nada disso. O indivíduo andou, desde que ele tenha joelhos e tenha tornozelos para andar, não é? Ou se não fazer outro tipo de exercício, mas não precisa muita coisa. 150 minutos de exercício aeróbico e um pouquinho resistido, pouquinho de peso para manter a tonicidade muscular, é ponto crucial. Então você não precisa virar um atleta de terceira idade. Esse é um ponto muito importante. Do ponto de vista de tratamento farmacológico, que é o tratamento medicamentoso, como o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, ou seja, a falência da célula produtora de insulina, ela com o tempo, e se mal controlado, ela vai evoluindo para piora. Enquanto ela não piora tanto, nós temos medicamentos que facilitam o efeito. Então são os medicamentos orais. Então temos hoje uma gama enorme, não é? Nos últimos 5 anos nós temos seguramente 10 medicamentos novos para tratamento de diabetes. Só que diabetes é uma doença extremamente heterogênea. Isso é outro ponto importante para quem está assistindo, é que diabetes não é igual em todo mundo. O Dr. Cação colocou isso aqui de uma maneira brilhante. Quer dizer, nós temos a particularidade, ou seja, a individualidade. Cada indivíduo que tem diabetes, ele tem um grau de deficiência, tem um grau de resistência à insulina. Um indivíduo é mais obeso, outro é menos obeso. Então, a doença é muito heterogênea, ela é muito diferente de indivíduo para indivíduo. Porque muita gente fala, mas o meu vizinho toma tal remédio e eu estou tomando tal remédio. Sim,
cada pessoa e aí que entra a habilidade do especialista para escolher no indivíduo XYZ qual é a melhor medicação. Então nós temos, de acordo com a causa do diabetes, que a gente chama na medicina de fisiopatologia, é que a gente vai encontrar o medicamento adequado. Nós temos uma gama enorme. Só que, como eu disse, a doença é progressiva, chega um determinado momento, geralmente acima de 10 anos de evolução do diabetes, que o indivíduo vai evoluir para falência total de insulina e vai ter que usar a insulina. Tá certo? Então a insulina, quando o indivíduo tiver falência, ele vai suspender os medicamentos e vai ser insulinizado. Não é? Agora, é importante também entender, para tirar um conceito errado, que insulina não é o fim. Insulina é o começo do tratamento, muitas vezes, porque quanto mais cedo a gente insulinizar, quanto mais cedo a gente controlar o indivíduo, melhor para ele, para a sobrevida. Tá certo? Então muita gente assusta com insulina, mas insulina é o próprio hormônio que controla a glicose. Quer dizer, o que é diabetes? É uma deficiência relativa ou absoluta de insulina. Absoluta é no jovem, relativa é no adulto, mas quando ela chega absoluta no adulto, eu tenho que usar a substituição com insulina, entendeu? Então são as opções terapêuticas, e aí que o médico tem que saber o momento certo de passar do medicamento para a insulina e assim por diante. Outro ponto que eu quero deixar claro no tratamento é que doença crônica, assim como as doenças que o doutor Cação, o doutor Nassib trabalham, são doenças crônicas. Doença crônica, o indivíduo não é paciente, ele é parceiro no tratamento. Então, a atividade do paciente, quer dizer, ele querer tratar, é ponto crucial no resultado. Então, você tem indivíduos diabéticos em péssima evolução, mas ele vira as costas para a doença, não é? E muita gente se controla maravilhosamente bem porque ele diz, olha, eu tenho diabetes, eu preciso mudar meus hábitos, meus comportamentos. Então, a vontade de querer tratar é fundamental no bom resultado do tratamento de diabetes. Não só do médico. Não é que eu queira dividir aqui a responsabilidade, mas toda doença crônica, eu hipertenso, eu faço orientação do tratamento de hipertensão, ele vai para casa, não toma o medicamento, não vai ter resultado. Não é, Cação? Então, é esse tipo de coisa que é importante, é participar, o eu querer, né? Eu preciso tratar. Então, esse é o ponto crucial no bom resultado do terapêutico. Entendi. E, doutor Cação, me fala pra gente também a questão do tratamento do mal de Alzheimer, né? Eu sei que o diagnóstico é importantíssimo, o papel da família, né? Na consulta, para passar os sintomas, né? E me fala sobre o tratamento, é medicamentoso também? O que o senhor pode contar? Também tem o tratamento medicamentoso, mas eu acho que uma das coisas importantes é o que a gente está colocando aqui. Os diagnósticos, eles são construídos em conjunto com a família. O diagnóstico ele não é feito por uma taxa de exame, nenhum diagnóstico. Ainda que existam os protocolos, falar a partir desse ponto você tem tal doença. Ele tem que ser construído e estabelecido uma relação de parceria e explicado para o doente o que significa ser hipertenso, ser diabético, ter Alzheimer, ter artrose, ter osteoporose, quais as restrições, quais as atitudes que seriam as melhores a serem tomadas para estabelecer essa relação de parceria. Na doença de Alzheimer é assim. A gente tem que construir o diagnóstico a partir da informação que a família nos traz, das atitudes que o indivíduo tem durante o dia, as confusões, os esquecimentos que ele tem, da nossa observação, quando a gente faz testagem direta com o indivíduo, às vezes lança a mão de avaliação com testes neuropsicológicos, são testes que fazem uma inferência a alguns domínios cognitivos nas atividades de vida diária, e existe exame de neuroimagem, que ele não deve ser feito, mas o diagnóstico não é feito a partir do exame, é feito a partir da entrevista e da observação. O tratamento, a primeira coisa que tem que se pensar é que tem que criar um ambiente protegido e estimulante, onde a pessoa vai estar protegida para não tomar atitudes que coloquem em risco a direção veicular, cuidar de finanças, cuidar até do próprio medicamento, tem que ter uma supervisão, mas não tem que ser tolhedor. Ela tem que participar da sua rotina dentro de uma situação protegida, mas que estimule os domínios cognitivos que ainda estão preservados ou não muito alterados. E existe o tratamento medicamentoso. Existem 3 drogas hoje, que tem a mesma ação, agem no mesmo local, mesmo mecanismo de ação. As 3 são disponíveis gratuitamente em rede pública e que ela não para a doença e nem retarda, ela só faz com que ela evolua mais lentamente.
mesmo que não seja uma maravilha, deve ser usado porque é a melhor evidência que a gente tem para a doença, para controlar a evolução e o prognóstico do indivíduo. Agora, existem, dentro da doença de Alzheimer, que a gente falou que é cognitiva, existem alterações de comportamento. E as alterações de comportamento é o que muitas vezes assim, atrapalha muito a vida do indivíduo e da família. Quando o indivíduo só está esquecido, alguém faz por ele. A pessoa não consegue mais ir ao banco, alguém vai. Não consegue mais cozinhar, alguém cozinha. E às vezes nem percebe que isso é doença. Agora, quando a pessoa tem alucinações, delírios, agressividade, a pessoa que não reconhece a própria casa, tem uma estranheza da casa, não reconhece o cônjuge, as pessoas de convívio próximo, isso cria um estresse, uma alteração comportamental, ela é muito sofrida para o paciente e para a família. E para esse tipo de manifestações clínicas, a gente tem muitos medicamentos que são eficazes. São manifestações sintomáticas, mas que a gente consegue muitas vezes adequar o comportamento e a rotina de vida. Uma coisa que o Pires falou com relação ao diabetes, é uma doença muito heterogênea. A doença de Alzheimer também, principalmente a fisiopatologia. Provavelmente no futuro, não vai se descobrir nenhuma medicação que vá curar a doença de Alzheimer. Mas vão ter indivíduos que vão ser respondedores a um tipo de droga, a outro tipo de droga. Eu sempre traço uma analogia, assim, a gente não consegue melhorar, por exemplo, a criminalidade no Rio de Janeiro fechando a rua principal da favela. Existe uma infinidade de causas que levam àquilo. Então, provavelmente, a gente vai conseguir diminuir, minimizar, atuando em uma ou em outra frente de forma mais eficaz. A gente vai descobrir drogas que possam, nesse indivíduo, melhorar, naquele indivíduo melhorar e controlar melhor a doença de Alzheimer. Mas existe, então, finalizando assim, tratamento medicamentoso para atenuar a evolução da doença e, principalmente, medicamentos que controlam o comportamento, que é o que atrapalha muito a qualidade de vida. O programa Bem-Estar ao Vivo de hoje é sobre prevenção de doença na terceira idade. Nós estamos aqui com 3 especialistas para tirar suas dúvidas. Mande pergunta, participe conosco. É simples, basta colocar no comentário a sua pergunta embaixo do vídeo. Hoje o pessoal está interagindo bastante. Tem pergunta mais uma vez para vocês 3. Nós temos aqui a Denise Morena agradecendo, doutor Cação, pelo esclarecimento. Ela está agradecendo o senhor. E o senhor acabou dizendo que tem doenças que, na verdade, não vão ter cura, né? Mas a Natália Cristal está com uma dúvida de que ela leu uma matéria dizendo que existe uma cirurgia para Alzheimer. É verdade, doutor? Não, não é verdade. Assim, não existe e acho que nos próximos anos assim, não vai existir nenhum remédio que vai curar. Cirurgia para Alzheimer não existe, mesmo algumas técnicas de estimulação elétrica profunda são só em grupos muito pequenos de indivíduos, é experimental e não tem um resultado que era esperado, então não existe. Eu acho que para Alzheimer é o protótipo da doença que a gente tem que cuidar. Então acho que, aproveitando isso, só para falar um pouquinho do cuidado. O cuidado é sempre colocado no idoso, eu que só trabalho com idoso, como um sacrifício. E o cuidado deve ser encarado como um privilégio. Cuidar de alguém é um privilégio. Se a gente comparar uma mãe que acaba de dar à luz, se você oferecer para essa mãe e falar, olha, eu vou cuidar do seu filho por 3 anos, eu vou cuidar dele, você pode vir visitá-lo, mas pode ficar tranquila que eu vou cuidar muito bem, eu vou dar banho, eu vou alimentar, eu vou levar para tomar as vacinas e tal. Parece que isso é um crime. Você está tirando da mãe o privilégio da convivência, de participar do crescimento, da formação de caráter, tudo. Com o idoso isso geralmente não acontece. Se você falar para um idoso dependente que tem uma doença grave, como a doença de Alzheimer, para a família que você vai ajudar a cuidar, na maioria das vezes vai ser um alívio. É lógico que o cuidado tem essa parte trabalhosa, mas a gente tem que perceber que existe uma questão cultural de valorizar quem veio antes e quem abriu as portas. Hoje em dia todo mundo que está aqui porque alguém veio antes. Então esse valor cultural é uma coisa que a gente tem que aproveitar nesse momento, falar, se não tem um remédio tão eficaz, o cuidado é muito eficaz e é um instrumento terapêutico. Quando eu cuido, quando eu faço um exercício, eu não estou atuando só na periferia. Hoje existe, e no futuro, a epigenética, que é a relação que a gente tem com o ambiente e com os nossos hábitos, que vão mudar a fisiopatologia da doença e provavelmente, inclusive, o material genético que a gente tem, ele pode ser influenciado por atitudes que a gente toma
e pode diminuir a prevalência de doença no futuro. Então a gente tem que pensar muito nisso, que as coisas que a gente faz que parecem simples, não medicamentosas, e o carinho, e o cuidado, e o exercício e a alimentação, elas influem sim na prevalência, na manifestação da doença, e inclusive elas podem ser transmitidas quando isso é feito de forma sistemática. Bacana. Doutor Nassib, tem uma pergunta aqui para o senhor. O João quer saber se... Nós falamos de atividade física, né? Se para o sono fazer atividade física também interfere, a pessoa passa a dormir melhor? A atividade física, ela é benéfica para os pacientes que têm distúrbios do sono quando ela é praticada até o período vespertino da tarde. A atividade física ideal para quem tem distúrbio do sono é aquela que é praticada no período da manhã, idealmente, ou à tarde até às 18 horas. A atividade física após as 18 horas, ela é considerada estimulante e prejudicial à qualidade do sono. Doutor, a Maria Aparecida também está perguntando se para a apneia tem alguma cirurgia ou se existe algum aparelho que pode ser instalado na pessoa, de que maneira que ela pode ser utilizado, e se o SUS cobre esses tratamentos ou só através do particular. Existem hoje vários tipos de tratamento para a apneia, mas basicamente existem dois que são os principais, que é o tratamento cirúrgico e o tratamento com um aparelho chamado CPAP. O tratamento cirúrgico ele está destinado aos pacientes com apneia de leve a moderada. Quando a apneia é de moderada a grave e grave, o tratamento quase sempre é através desse aparelho que se usa durante a noite ou durante o dia, quando o indivíduo dorme durante o dia, que é o CPAP. O que é o CPAP? Um pequeno compressor que imprime pressão positiva junto à via aérea do paciente, no sentido de evitar que o paciente tenha apneias durante o sono. Bacana. Doutor, o João Amaral também está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. O senhor até me desculpa, porque eu acho que o nome do remédio é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar. Ele me diz aqui que ele está com 55 anos e não dorme muito bem. E a médica receitou hemifurato de quetiapina. E ele leu o rótulo e viu que pode viciar. Ele está errado em não ter tomado? Esse medicamento, ele não é especificamente destinado a distúrbio do sono. Ele tem indicação para outras patologias, mas não um distúrbio do sono. Obrigado, doutor. Pode ir para você. O doutor Nassib, eu imagino que quando o senhor recebe um paciente, de certa forma vocês são orientadores deles também, né? E na matéria, dentro da série, nós falamos sobre queda, né? Então, por exemplo, o paciente chega lá, ele tem já apneia, então ele tem dificuldade, fica com sonolência e ele e isso tem facilitado, por exemplo, a queda, né, desse paciente. O senhor também orienta na forma como deixar a casa segura, ou, né, procurar um outro médico para buscar também uma orientação? O que o senhor pode falar sobre isso? A apneia é uma doença complexa. Aproveito aqui para salientar que um estudo brasileiro de alguns anos atrás demonstrou que 34% da população brasileira, crianças e adultos, são portadores de apneia do sono. Esse estudo é inclusive considerado uma referência nos estudos de apneia ao redor do mundo. O nome dele é Episono e foi realizado junto à Escola Paulista de Medicina. A apneia, por ser uma doença complexa, ela envolve uma série de sintomas e, por conseguinte, o tratamento dela envolve uma série de especialistas. Quando nós diagnosticamos a apneia no indivíduo, nós orientamos o paciente a procurar um cardiologista, por exemplo, para diagnóstico de uma eventual hipertensão arterial. Orientamos o paciente a procurar um endocrinologista para eventual diagnóstico de diabetes, assim como outros especialistas que estão envolvidos com as complicações da apneia do sono, que são particularmente e principalmente hipertensão, diabetes e arritmia cardíaca.
Doutor Pires, nós temos duas perguntas aqui para o senhor. A Josi Silva, ela quer saber qual a diferença do diabetes e para o pré-diabetes. E vamos deixar o senhor responder essa primeiro, depois eu faço a outra. O que é pré-diabetes e o que é diabetes? Isso. Na realidade é uma classificação apenas laboratorial, né? Quer dizer, se a gente considerar, ela é definida pelos valores de glicose. Então, por exemplo, se o normal é até 100, entre 100 e o valor de diagnóstico de diabetes é 126, então o valor entre 110 ou 100 ou 110, dependendo do país do mundo, até 126 é considerado pré-diabetes. A hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 considerado pré-diabetes. Mas de qualquer maneira, acima de 126 é diabetes, glicemia de jejum, e acima de 200 após sobrecarga. Mas resumidamente, para não ficar confuso isso, por que esse número 126 na glicemia de jejum? É porque acima disso aumenta muito o risco de complicações do diabetes, não é? Então é esse valor. Agora, o diagnóstico de pré-diabetes e diabetes depende das condições. Por exemplo, o indivíduo tem pré-diabetes, mas ele é hipertenso, tem pré-diabetes, tem colesterol alto, eu tenho que vê-lo como diabetes praticamente, tá certo? Então, muitas vezes o pré-diabético com outras doenças, a gente trata como diabetes, né? Então o que ele vai precisar? Reduzir peso, vai reduzir exercício físico e assim por diante, né? Então, pré-diabetes e diabetes, existe uma linha de médicos e pesquisadores da qual eu faço parte. Eu acho que não deveria existir pré-diabetes, ou seja, está acima do normal, deveria ser tratado porque nós temos que tratar, tá certo? Então, já existiu pré-hipertensão arterial. Hoje os cardiologistas aboliram esse estágio. Ou é hipertenso ou não é, ou é diabético ou não é. Mas em diabetes ainda existe, e que para a população isso acaba muitas vezes criando confusão, né? De qualquer maneira, quem tem pré-diabetes, e se tiver outras morbidades, outras doenças associadas, ele tem que tratar. Entendi. Doutor, e o Liberato Araújo está perguntando se a bariátrica é uma alternativa para o controle da diabetes. Exatamente. Nós temos indivíduos diabetes com a obesidade mórbida, que nós somos chamados. A obesidade mórbida é quando a gente tem um índice de massa corporal acima de 35 com outras patologias, hipertensão, colesterol e assim por diante, ou pura e simplesmente índice de massa corporal acima de 40. Isso é considerado obesidade mórbida. Mas não é isso provavelmente que ele quis fazer a pergunta. Na realidade, essa é a cirurgia bariátrica. Obviamente que quando o indivíduo reduz o peso, o que vai acontecer? Vai melhorar tudo. Vai melhorar a hipertensão, vai melhorar o diabetes, vai melhorar a dislipidemia, que é o colesterol, assim por diante, e vai reduzir o risco cardiovascular. Mas o que existe, a discussão que existe dentro da medicina hoje, está aí na internet, para quem quiser ver, é se opera um indivíduo diabético mais magro, ou seja, que tem um índice de massa corporal entre 30 e 35. Para esse tipo de indivíduo, nós temos muitas alternativas terapêuticas, e na realidade, ele operar com índice nesses valores, ele pode voltar a desenvolver diabetes, né? Assim como pós-bariátrica, se ele tiver o reganho de peso que a gente chama, ou seja, aumentar o peso de novo, volta tudo, como eu disse. Nós não chamamos que o diabetes está curado, e sim que ele está em remissão, ou seja, ele está estável, controlado. Se ele ganhar peso de novo, volta a manifestação da pressão, do colesterol, do diabetes. Então, uma coisa é cirurgia bariátrica, e essa de diabéticos mais magros seria o que a gente chama de cirurgia metabólica. Só que esse indivíduo precisa ser muito bem escolhido para que ele tenha resultados de longo prazo. É até um pouco complicado responder isso para ele, mas na realidade, muitas vezes ele acaba operando e voltando a ter diabetes, às vezes 4, 5 anos depois, porque tudo depende da célula produtora de insulina. Se ele produz menos insulina ou está numa fase de falência bem importante, ele pode operar que o resultado não vai ser satisfatório. Então a escolha de quem deve operar é que tem que ser feito com muito critério. Bacana. Obrigada, doutor. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje o programa se estendeu porque teve muita interação dos internautas, então foi muito bacana mesmo, né? Então quero agradecer. E eu quero saber se vocês quiserem falar alguma coisa que a gente não perguntou, às vezes se vocês querem passar alguma coisa para os internautas, fiquem à vontade.
Se eu puder, em relação às patologias aqui discutidas, sem ser especificamente diabetes, Alzheimer, a insônia, não é? Hoje, por exemplo, nós que trabalhamos com doenças metabólicas, nós sabemos, por exemplo, que o indivíduo que evolui com insônia crônica, ele tem mais chance de desenvolver diabetes. Não é, Nassim? Quer dizer, isso está bem discutido já, é bem visto já, não é? Alzheimer tem uma base fisiopatológica e provavelmente a resistência insulínica está envolvida nisso. É um pouco complexo para a gente discutir isso aqui, mas no fundo tem toda uma interação de doenças metabólicas com obesidade, com as demências, a insônia. No fundo é todo um conjunto, né? Não podemos particularizar, dividir o doente, né? Dividir a pessoa que tem a patologia. Então eu acho muito importante, e queria encerrar rápido, agradecer o convite. Eu acho que a iniciativa desse tipo de programa que dá espaço para que a gente possa ter um pouco de tempo para falar, para que as pessoas possam aproveitar. Então eu queria parabenizá-las e parabenizar todo o jornal, todo o staff do jornal, que dê essa oportunidade para outras especialidades poderem trazer para a comunidade o que é real. Porque quando você investiga na internet é importante, mas você precisa de ver o site que você está utilizando, não é? Então eu queria parabenizá-las, porque aqui é todas as mulheres que coordenam o programa, parabenizá-las pela iniciativa de dar oportunidade para a gente expor um pouco das dificuldades do dia a dia das diferentes patologias. Obrigada. Bom, eu queria também agradecer o convite, parabenizar a vocês pelo programa e pela execução. E lembrar assim, que geralmente o envelhecimento, né, a gente que trabalha com idosos, sabe que as doenças são muito prevalentes. Os indivíduos têm geralmente multimorbidades, que são várias patologias. A questão ética e humana é muito importante, e ela sempre acoplada à evidência científica. Mas tratar os indivíduos, de uma forma geral, mas particularmente os idosos, depende do conhecimento científico, mas da medicina sob medida. O que eu faço para um não é exatamente o que eu faço para o outro. E essa relação de parceria, de construção de diagnósticos, de estabelecer junto com a família, vai resgatar uma relação que a gente está perdendo muito, que é a relação médico-paciente, e passar isso para as pessoas, para os profissionais mais jovens também. Que ainda que a gente tenha todas as dificuldades sociais, econômicas, se a gente profissional tem, os pacientes têm em dobro, tem muito mais, a gente tem que ter essa visão para saber que todos estamos no mesmo barco. Essa relação de parceria tem que ser sempre procurada, estabelecida, porque os resultados, assim, o conhecimento científico aliado a uma prática humana, ética e individualizada é o que vai fazer a diferença. E isso é possível em qualquer lugar. A gente pode fazer isso tentando fazer sempre o melhor que se pode fazer no SUS, no convênio, no consultório particular. Quem faz certo em todo lugar. E sempre lembrar que o primeiro agente de saúde não é o médico, é a pessoa. A pessoa é responsável pela sua saúde. O segundo é a família. O terceiro são os profissionais de saúde, em quarto é o Estado. Quando essa regra é pervertida, a gente coloca a nossa responsabilidade para os outros, é porque a minha família não me ajuda, ou porque o profissional não está adequado, é a primeira coisa para a gente não obter êxito. Então cada um tem a sua parcela para colaborar e para construir uma prática médica, né, e de vida boa. Tá? E de novo, parabenizar e dizer que a gente está sempre à disposição para as iniciativas que, como o Pires disse, assim, que são construtivas, né, e que pode esclarecer e ajudar a população. Agradecendo também ao convite a todos que estão aqui. E o que mais me deixou satisfeito de estar aqui com vocês aqui hoje foi a oportunidade de ter compartilhado ideias com os colegas aqui e com todos que nos assistem, e saber que os colegas aqui compartilham do mesmo sentimento e opinião que nós temos a respeito da medicina. Uma medicina individualizada, uma medicina particularizada, a medicina que trata do paciente como um único indivíduo e não como um todo. É o que nós fazemos há quase 30 anos e continuaremos a fazer, se Deus quiser. É essa medicina que a gente preconiza, que a gente divulga, que a gente patrocina e que a gente gostaria que todo mundo praticasse.
Então eu fiquei muito feliz em saber que o Dr. Cação e o Dr. Pires, que aqui estão comigo, são pessoas que compartilham dessa mesma opinião. E se todos pensassem dessa mesma maneira, eu tenho certeza que a medicina elevaria-se a um nível de uma excelência e qualificação e qualidade indescritíveis. Muito obrigado a todos. Então, muito obrigada mesmo pela vinda, que eu sei que a rotina de vocês numa sexta-feira é muito corrida, né? E por ter compartilhado essas informações com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos internautas que ficaram aqui, que acompanharam, que compartilharam o vídeo, que mandou suas perguntas. Muito obrigada. E eu quero dizer que semana que vem tem mais programa. Semana que vem a gente volta com mais uma matéria, com mais um assunto que foi publicado ou será publicado na revista Bem-Estar. Muito obrigada e até a semana que vem.